Olá, família, que bom que estamos juntos mais uma vez, um encontro para educarmos os nossos corações. Lembrando que tomamos por base a doutrina dos Espíritos, de modo que o capítulo que nós estudamos no nosso último encontro, capítulo 9 e 10, falando da mãe e do pai espíritas, é porque temos por base o que traz a doutrina dos Espíritos. E é importante que a gente retome esse tema, porque nós vamos agora trazendo o Livro dos Espíritos para poder dialogar um pouquinho com ele, e eu aproveito também trago o livro da Thelma Abraão, que eu mencionei também no último encontro, Pais que Evoluem, um novo olhar para a infância. E nós precisamos, como até tenho marcado aqui, escrito, gosto muito de dialogar com os autores. Kardec teve esse cuidado. Dizia para que nós pudéssemos refletir, observar aquilo que estava sendo dito, se estava coerente com o pensamento racional, coerente com aquilo que nós estamos vivendo. Então é preciso ter um certo cuidado, uma metodologia de estudo, e não simplesmente aceitar tudo que uma pessoa diz, porque supostamente essa pessoa é detentora de um saber e o que ela diz passa a ser então uma verdade. Muito cuidado com isso, mas eu vou trazer aqui no livro 3º, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando trata da lei divina ou natural, origem e conhecimento da lei natural, temos a questão 621, bastante conhecida, e que a pergunta de Kardec é: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos dizem: na consciência. Por isso que nós falamos o tempo todo. A tomada de consciência é entrar em contato com a lei divina que há em nós. Deus colocou essas leis. Tá? E essas leis regem o universo. Então, na questão 619, Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Então, nós temos que ter esse desejo de pesquisar, de compreender, de buscar, né, esse conhecimento para lançar luz, esclarecer, né? Vem de esclarecer, tornar algo claro, que a gente possa ver. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, temos aqui a lei do progresso, que nós também vamos falar um pouquinho. Mas eu quero trazer a questão 627. Antes, ele coloca na questão 625 qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Jesus é o Espírito que esteve conosco, né, entre nós, com esse maior grau de perfeição. Tá? É o Espírito mais perfeito entre nós. E na questão 627, já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Então, se Jesus, ele é o Espírito de maior grau de evolução entre nós, o nosso governador planetário, veio até nós, trazendo as leis divinas, ou seja, ele veio nos trazer todo o ensinamento, mostrando através do seu exemplo
para que a gente pudesse despertar a nossa consciência e ter esse contato com essas leis divinas que já estão em nós. Então, com Jesus, né, percebendo ali como que ele agia, como que ele falava, né, e aí que está. Os espíritos respondem. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Então, estamos no momento, ou seja, quando o livro dos Espíritos foi escrito, os Espíritos já trouxeram isso, que precisava não ter mais dúvidas, né? A mensagem de Jesus, eles falam, né? Ela foi durante, né, os séculos, esses 2 milênios, ainda é mal compreendida. Então, ele segue aqui. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem, e menos ainda os que as praticam. Então, Jesus veio, foi modelo, guia da humanidade, trouxe as leis divinas, ensinando através de alegorias e parábolas. Acontece que poucos compreenderam e menos ainda praticam o Evangelho, a Boa Nova, o ensinamento de Jesus. Nossa missão é abrir os olhos e ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Eu quis trazer isso porque se os espíritos vieram e vieram amando de Jesus para esclarecer todas as coisas, para que não reste mais dúvida, não haja mais manipulação nos ensinamentos de Jesus, o que quer dizer não haja distorções com relação às leis divinas, para que a gente realmente possa compreender e praticar. O que isso tem a ver com o nosso tema de falar de pai e mãe? Porque eu mencionei o livro da Elizabeth Badinter, o Amor Conquistado, o mito do amor materno, porque Badinter, eu acabei falando rapidamente, e se vocês perceberem, os vídeos eles têm uma descrição. E nessa descrição eu costumo escrever, deixar um texto mais explicativo, citando as referências aqui, os livros que eu faço uso, e eu comento mais alguma coisa, algum aspecto que eu acho que dá para resumir esse vídeo, mas também, nesse caso, eu falei um pouquinho mais para esclarecer esse ponto, quando eu disse que a Elizabeth Badinter, ela problematiza essa questão do amor materno, dizendo que nós não amamos. Porque ela, pelos estudos, né, ao longo aí dos séculos, a gente vê a constituição de uma sociedade em que a mulher não se dedicava aos cuidados com as crianças. Isso foi algo construído, isso foi algo
que para as crianças sobreviverem, e essas crianças sobrevivendo, elas são herdeiras. Então, também trouxe a obra de Emmanuel, né? Desculpa, as cartas de Paulo no Evangelho por Emmanuel, que foi a todos os textos psicografados por Chico Xavier, e esse trabalho foi feito pelo Saulo, às vezes eu esqueço o sobrenome dele, Saulo César Ribeiro da Silva. E eu trouxe esse livro justamente o capítulo que ele fala, Paulo trata em Romanos, capítulo 8, versículo 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E Emmanuel fala sobre herdeiros. Eu vou entrar aqui, mas o ponto é que nós temos esse conhecimento da doutrina dos espíritos para nos dar fundamento, né, esclarecimento. Então, quando nós lançamos o olhar para os acontecimentos da sociedade, nós precisamos entender que ali tem um espírito em processo de evolução. Então, quando a mulher, né, há 2 séculos, né, ela não cuidava das crianças, não estava ali naquela sociedade uma relação de afeto. Algumas tinham, não vamos generalizar, mas o que a gente vê nesses estudos, nesses relatos históricos, é que a mulher ela não tinha uma relação. As famílias elas eram constituídas não por laços de afeto, mas por casamentos arranjados. E os filhos eles eram herdeiros dos bens da família e deveriam trabalhar, manter ali as posses daquela família, mas ainda assim as famílias eram numerosas porque muitas crianças morriam. Então, a medicina, a psicologia, a psicanálise, todos eles, num determinado momento, entenderam que se as crianças morrerem, não herdarão os bens da família, não trabalharão, então não haveria mão de obra e também não haveria os homens para irem para as guerras, porque isso também acontecia naquela época, né? E indo para as guerras, morrendo, não tinha como repor isso. As crianças não chegavam a essa idade para poder trabalhar e servir ali aos exércitos. Então era preciso cuidar daquelas crianças para que elas tivessem saúde e se tornassem adultos. A medicina, né, com o higienismo e também a psicanálise, elas contribuíram para que a mulher, que é quem vai gestar, vai parir, e ela vai receber aquela criança e vai ter condições de amamentar, porque a mulher que tinha posses, uma mulher na sociedade, né, numa classe mais elevada, ela não amamentava, ela contratava as amas de leite. Mas essas mulheres recebiam os médicos, né, que passaram a ser os médicos da família, e elas passaram a cuidar, elas foram incentivadas, elas ganharam um status. Então, a mulher se tornava mãe, ela era reconhecida pela sociedade, ela era, de uma certa forma, valorizada. Ela tinha um lugar ali de destaque, ela passou a amamentar, passou a cuidar, e laços de afeto ali começaram a ser desenvolvidos
no relacionamento. É um amor conquistado, como ela fala, porque precisou, né, de todo um desenvolvimento ali de relacionamentos. E de lá para cá, muito mudou. A sociedade mudou muito. A lei do progresso é isso mesmo. Os espíritos retornam. Nós fomos aqueles personagens naqueles séculos passados. Nós aprendemos muitas coisas com essas experiências e regressamos hoje com a proposta de amar, desenvolver um relacionamento afetivo, né, de cuidado não só do corpo físico, mas o cuidado com o espírito. E dito isso, é interessante a gente pegar a palavra instinto, porque o instinto, ele está presente. É diferente de falar amor materno e instinto materno. O instinto, ele está presente em todos os seres. Então, nós temos aqui a parte do livro 1º, capítulo 4, inteligência e instinto. Estudar essa parte aqui é muito interessante. O Kardec pergunta qual é a fonte da inteligência, né? Então, a inteligência universal. E ele, na questão 73, diz: o instinto é independente da inteligência? Não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, todos os seres possuem instinto para poder suprir as suas necessidades e sobreviver. Então, quando nós nascemos, né, somos bebezinhos ali, nós temos esse instinto de sobrevivência, nós temos determinados reflexos. O bebê, ele já sabe sugar, ninguém vai ensinar ele a sugar o seio materno. Alguns podem ter dificuldade, mas, de modo geral, isso está no patrimônio ali. Já é a conquista daquela organização. Ele traz como um instinto que vai fazer essa sucção e vai extrair o leite, porque ele precisa desses reflexos, né, que são automáticos, instintuais. Você mexe aqui no lábio do bebê, ele já faz a pega. E isso é bonito de se ver, né? Ele tem outros reflexos que vão fazer com que ele reaja a determinados estímulos. E o bebê também chora, como a gente sabe muito bem, porque é a forma dele se comunicar. Chorar, fazer um som bem alto, é ser ouvido. E ser ouvido quando ele está em situações de perigo, por exemplo, em que ele se sente ameaçado, se sente abandonado, ele sente que está em risco de vida, ele precisa manifestar isso. Então, o bebê chora, né, e chora alto para ser ouvido e atendido, socorrido. Então, isso está no repertório daquele corpo, né? E o espírito que está ali, a gente já trabalhou isso, ele vai aos poucos recobrando a sua consciência, porque ele está numa espécie de hipnose para poder absorver as impressões do meio, absorver toda a educação, todos os valores, tudo aquilo que ele precisa para nutrir também a alma. Ele tem que estar flexível para receber essas instruções, esses cuidados, o carinho, o afeto. Então, isso faz parte. Então, o instinto, e eu vou prosseguir aqui, é correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Questão 75.
Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. Por que eu estou lendo isso aqui? Nessa mesma questão 75A, Kardec pergunta: por que a razão nem sempre é um guia infalível? Exatamente esse é o ponto. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, o instinto, comentário de Kardec, é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado, ou seja, uma escolha nossa. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade. Então, nós somos seres racionais, nós temos um diferencial, que nós temos consciência de quem nós somos. O instinto, ele faz parte. Ele nunca se engana, porque ele guia os seres, como a gente já colocou aqui, ainda que uma inteligência rudimentar, ele guia todos os seres para proverem suas necessidades. Quando o espírito se torna aí, um ser racional, com livre-arbítrio, isso vai diferenciá-lo das outras espécies, que tem também uma inteligência rudimentar, todos têm o princípio inteligente. Então, o espírito, ele tem o princípio inteligente, ele raciocina, então ele adquire a razão e passa a ter a liberdade de escolha. Só que é uma liberdade limitada à sua condição evolutiva, daquilo que ele tem capacidade de compreender e escolher. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai sabendo escolher melhor. Com isso, nós precisamos entender que erramos. Olha que coisa. Nós erramos apesar do uso da razão. Nós usamos a razão, mas ela não é infalível, como está posta aqui na pergunta de Kardec. Por que ela não é um guia infalível? Porque nós somos movidos também pelo nosso orgulho e egoísmo, que a gente já sabe que é a raiz de todos os males, de todos os vícios. Isso é outra questão do Livro dos Espíritos. Mas eu quero ficar com esta, porque no livro da Thelma Abraham, ela enfatiza a necessidade de nós estudarmos, e é preciso estudar mesmo. Nós precisamos educar, a nossa razão. Então, a nossa razão, ela não seria falseada, ela não seria falível, nós não erraríamos se nós fôssemos bem educados. Ou seja, nós erramos porque nós ignoramos ou porque nós fomos mal educados, nós recebemos uma educação que não nos ensinou corretamente para poder fazer algo certo. Então, o nosso erro, é importante que a gente entenda que o erro ele faz parte
dessa jornada do aprendizado. Mas a gente erra quando a gente ignora, ou seja, a gente não sabe fazer o certo. Ou quando alguém ensinou para a gente errado. Então, a gente aprendeu errado. E quando a gente não tem interesse, quando a gente não está ali envolvido no processo, a gente não está prestando atenção, a gente não tem, como ele coloca ali, a vontade. Então, nós precisamos aliar a vontade, a liberdade e a inteligência, o uso da razão. Com isso, a gente vai aprender e sem precisar errar. Então, quando ela coloca nesse livro, né, ela diz aqui, também não basta usar só o instinto para poder ser mãe, ser pai, porque muitos pais e mães não se preparam para exercer, vamos dizer assim, esses papéis. Se tem um filho, mas não estudou como que é o desenvolvimento da criança, não buscou ali métodos de educação que pudessem ser mais respeitosos, simplesmente, ou eu repito aquilo que eu aprendi dos meus pais e assim vai de geração em geração, ou eu olho e falo, não gostei do como meus pais me educaram, então eu vou educar diferente. Mas educar diferente como? Às vezes não sabe, não tem um modelo. A gente já sabe que não existe manual de instrução, mas existem orientações. E quando ela diz que não basta só o instinto, ela tem razão. Não basta só o instinto. A gente precisa colocar ali a nossa razão e educá-la para que a gente possa executar bem aquilo que a gente está se propondo a fazer, que é cuidar física e emocionalmente desses espíritos que vêm até nós. E ela diz o seguinte: engravidar, ter filho, amamentar, cuidar e proteger são atos naturais. Mas educar, não. Então, educar não é um ato natural. Aí a gente pode dizer, né? A amamentação, ter um filho, a gravidez, isso tudo envolve todo um processo que se dá automaticamente no corpo, né? Também é instintual, como eu falei, o bebê ele vai ter o reflexo para poder mamar. A proteção, a gente vai ter certos impulsos que são instintivos para poder proteger, para o bebê não cair, não se machucar, afastá-lo de lugares que a gente percebe que podem ser perigosos. Mas educar precisa muito mais, precisa do nosso investimento, precisa da nossa vontade, precisa do uso da nossa razão. Se educarmos por instinto, vamos errar e muito. Quando ela fala isso, eu já tenho que discordar. E por isso que eu trouxe essa reflexão do Livro dos Espíritos a respeito do instinto. Então, cuidado, a gente precisa aprender a ler com cuidado, com os autores fazendo seus estudos, os estudos da neurociência, os estudos, né, da medicina, da psicologia, ótimos, maravilhosos, vão nos enriquecer muito, vão fazer com que a gente tenha recursos para poder educar, para a gente poder se desenvolver. Mas, se a gente vai tomar por base o ensino dos espíritos e os espíritos já nos disseram que eles vieram aqui para trazer as leis divinas de uma forma clara, ou seja, trazer as leis universais, as leis naturais, leis verdadeiras. A gente precisa conhecer, se aprofundar
no que a doutrina dos espíritos nos trazem, porque eles estão trazendo as leis divinas. Jesus nos trouxe e aqui nós temos a oportunidade de esclarecer e, ao compreender, fazer. Não basta a gente compreender. Então, o estudo é importante para a gente aplicar. Então, vamos dizer aqui que se a gente só se basear no instinto, nós vamos cuidar bem da criança. Agora, nós vamos errar e errar muito? Não, o instinto não se engana. Nós vamos poder cuidar, fazer com que aquele bebê sobreviva, mas nós precisamos ir além. Este é o ponto que eu acho que a autora, quando ela diz, né, que nós vamos errar muito tomando aqui as nossas reflexões, se nós não educarmos a nossa razão, se nós não percebermos onde está o nosso orgulho e onde está o nosso egoísmo. Esse livro é muito bom porque ele se propõe a fazer essa reflexão do autoconhecimento. Então, sim, eu vou dizer que vale a pena. Embora esses pequenos equívocos, mas o que está ali, a mensagem principal dessa autora é dizer o seguinte: nós vamos errar muito, sim, se nós não nos educarmos para o uso racional na nossa inteligência. Esse uso racional é no sentido, não é excluído das emoções, não se separa razão de emoção, tá? O uso racional, a emoção, ela faz parte, ela que dá o equilíbrio da razão. Então, não se exclui emoção aqui. Nós precisamos sentir e saber o que estamos sentindo. Então, o trabalho do autoconhecimento inclui identificar, fazer uma educação emocional, perceber o que nós estamos sentindo, refletir acerca das nossas ações, os nossos pensamentos e com o nosso propósito. O que a gente está querendo, onde a gente quer chegar, né? E saber conduzir. Tá? A educação é uma condução. Vou me conduzir para chegar num ponto em que eu tenha recursos suficientes para poder lidar com as crianças e oferecer a elas condições delas se desenvolverem intelectualmente, afetivamente, mas se desenvolverem de uma forma saudável e plena, como espíritos que são. E para a gente fazer esse fechamento, essa página de Emmanuel dos herdeiros, diz ele: incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno, em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Nós erramos. Por quê? Porque nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Nós erramos porque na nossa natureza, a nossa condição é de seres que estão em aprendizagem, incompletos, imperfeitos, ou seja, que não estão feitos, não estão completos. Nós estamos aqui para aprender. Então, o erro, ele faz parte, como eu falei, do processo, porque nós ignoramos. Nós erramos quando não aprendemos adequadamente. Mas quando nos ensinam da forma correta,
nós vamos fazer as escolhas, nós vamos conduzir as nossas ações de modo a acertar. Então, nós viemos para cá para aprender, para acertar. Ninguém estuda para uma prova para tirar 0, não é verdade? Então, nós temos errado porque ignoramos. Então, ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Então, se nós erramos, se nós caímos, se nós temos ainda inclinação para os crimes, ou seja, para os erros, para os delitos, Deus nos dá oportunidade diariamente para que a gente possa refazer, né? Reerguer, reaprender, né? Ou aprender aquilo que não aprendeu antes, né? Mas reparar e fazer dessa vez com acerto. Agora, para a gente acertar, a gente tem que aprender o que é o certo, né? O erro, ele não diz o que é o acerto. A gente tem que entender assim, a gente aprende com o erro. Não, o erro, ele é um sinalizador. O erro, ele indica que aquilo que a gente fez não está correto. Agora, o erro, ele não diz o que é o correto. Então, se eu estou numa prova, vou lá fazer uma conta, lá, um problema de matemática, e eu desenvolvo, e cheguei ao resultado errado, deu errado, eu sei que deu errado, né? Porque alguém foi corrigir e me disse, olha, não é assim que faz. Então, eu sei que eu errei, mas eu ainda não sei como acertar. Então, Deus nos dá a oportunidade para, nesse momento, a gente estudar de novo para poder saber fazer e, dessa vez, chegar no resultado correto. Então, o erro, ele só serve como oportunidade de aprendizado se eu me disponho a aprender. Porque se eu não me dispuser, não tiver a vontade, não fizer as escolhas para poder aprender as novas lições, eu vou continuar errando. E errando a mesma coisa, porque eu não saí da ignorância. Eu me mantive naquela posição de insistir no erro. O erro, ele mostra que algo ali precisa ser reaprendido, renovado, revisto e, nosso caso, né, reparado, reerguido. Deus nos dá a oportunidade. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. O Evangelho, ele nos dá essa alegria toda, nos dá um bom ânimo para a gente prosseguir, para a gente ter essa energia de levantar e voltar para a jornada de aprendizado. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Para que Deus vai perder tempo com a gente? Vai gastar lá a sua paciência, né? Se nós não tivéssemos como, né, corrigir. Se nós fôssemos seres desventurados e inúteis. Para quê? Para que eu vou investir em alguém que não vai aprender, que não quer aprender? Não é isso que Deus faz. Ele nos criou para o progresso. Ele nos criou com um destino, que é a felicidade, que é a perfeição possível, né? Então, nós nos tornaremos espíritos puros e felizes. Ele investe em nós o tempo todo, ele nos dá a oportunidade para a gente
aprender. Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? Para que eu vou corrigir pessoas que não têm correção? Não tem lógica. Então, isso significa que nós temos, que nós estamos aqui para aprender, para reparar. Então, é muito justo que a gente olhe para os nossos erros com muita compaixão, porque Deus está nos dando oportunidade o tempo todo para aprendermos e retomarmos o rumo, a jornada evolutiva. É necessário fortalecer a fé sublime que levamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós, que a humanidade não menospreze a esperança. Então, nós não podemos desprezar essa esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse irmorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício de energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Então, eis aí um convite para que a gente possa herdar, como filhos de Deus, tudo que Deus reservou para nós. E um convite ainda para que ser mãe e ser pai seja considerado algo a ser aprendido, para que a gente possa desempenhar melhor as nossas funções. Agradeço a sua participação, sua presença aqui. Se gostou do conteúdo, achou relevante, espalhe essa ideia, comente, curta e nós nos encontramos aqui na próxima semana. Muita paz!